Imagine um Jesus diferente. Não aquele frequentemente mostrado em púlpitos e vitrines religiosas, mas um homem silenciosamente revolucionário que olhava nos olhos dos que estavam ao seu redor e os fazia questionar tudo: o templo, os líderes, as regras, as certezas. Este não era apenas um curador de corpos, era um provocador de almas. Nos textos gnósticos, especialmente nos fragmentos do Evangelho de Tomé, Jesus não aparece como o Messias de ritos e sacrifícios, mas como o mestre da interioridade. Suas palavras não eram fáceis. Seus enigmas, muitas vezes desconcertantes. Ele dizia: se aqueles que os guiam disserem vejam, o reino está no céu, então as aves do céu os precederão. Se disserem que está no mar, então os peixes os precederão. Mas o reino está dentro de vocês e está fora de vocês. Essa simples afirmação colocava em xeque toda a estrutura religiosa de seu tempo, e talvez a de todos os tempos. O reino, segundo esse outro Jesus, não precisava de um altar, de um sacerdote, de um edifício sagrado. Bastava o despertar da consciência. E esse tipo de ensinamento era perigoso, porque não podia ser controlado, não podia ser tributado, não podia ser institucionalizado. Não é de se espantar que muitos desses textos tenham sido suprimidos, declarados hereges e banidos da Bíblia oficial. Um Jesus que convida o ser humano a se tornar como ele, consciente, livre, desperto, é uma ameaça real a qualquer império espiritual que se alimente da submissão. Neste Jesus gnóstico, o centro do poder espiritual muda de lugar. Sai do alto dos templos e desce ao profundo da alma. Ele não exige adoração, exige coragem. Coragem para olhar para dentro. Coragem para duvidar. Coragem para não seguir, mas compreender. Na tradição oficial, Jesus morreu por nossos pecados. Nos evangelhos gnósticos, ele morre porque revelou demais, porque seus ensinamentos não podiam ser controlados, porque seus mistérios convidavam o ser humano a ser mais do que apenas um seguidor, um buscador. Esse Jesus fala em códigos. Ele não entrega respostas prontas. Ele oferece chaves. Mas quem não estiver pronto para girá-las, ficará apenas olhando a porta. O mestre gnóstico é menos pastor e mais espelho. Ele não conduz um rebanho, ele acende tochas. Talvez por isso, para muitos, esse Jesus pareça distante, incômodo, quase proibido. Mas para aqueles que ousam olhar além dos dogmas, ele não é um herege, é um revelador. Afinal, que outro tipo de mestre teria coragem de dizer: se trouxeres à luz o que está dentro de ti, o que está dentro de ti te salvará. Se não o fizeres, o que está dentro de ti te destruirá. No âmago dos textos gnósticos, surge uma imagem de Jesus que destoa radicalmente da figura tradicionalmente pregada pelos púlpitos. Aqui, ele não é apenas o redentor do pecado ou o cordeiro imolado. Ele é o portador de um conhecimento sagrado, um mestre da consciência, um revelador de mistérios interiores que não podem ser explicados por palavras simples. Os evangelhos gnósticos o retratam não como aquele que apenas ensina moralidade, mas como aquele que convida seus discípulos a ultrapassar os limites da realidade visível, a atravessar o véu da ilusão e tocar o absoluto. Diferente da narrativa, que enfatiza milagres e salvação externa, esse Jesus gnóstico fala em enigmas, responde com perguntas e frequentemente retira-se do mundo para buscar silêncio e sabedoria. Sua missão não era apenas salvar, mas despertar. Em textos como o Evangelho de Tomé, ele diz: se trouxeres à luz o que está dentro de ti, isso te salvará. A salvação, portanto, não viria de fora, de um evento ou intervenção sobrenatural, mas de dentro, de um processo de revelação interior. Para os gnósticos, esse conhecimento era chamado de gnosis, uma sabedoria viva, uma conexão direta com o divino que não passa por templos, sacerdotes ou dogmas. E Jesus, nessa leitura, era o portador da chave. Ele falava para quem tinha ouvidos para ouvir, e muitos não compreendiam, pois suas palavras não eram literais. Eram chaves, símbolos, pistas para acessar níveis mais profundos de realidade. É por isso que ele frequentemente se afastava das multidões e falava de forma íntima,
com os seus discípulos mais próximos, com Maria Madalena, com Tomé, com Tiago. Não porque os outros não fossem dignos, mas porque ainda não estavam prontos. O verdadeiro conhecimento, ele dizia, é perigoso para quem ainda não foi transformado por dentro. Nos manuscritos do Evangelho de Filipe, Jesus é chamado de o companheiro da sabedoria. Ele não só possuía a gnoses, ele era a encarnação dela. Sua vida era uma metáfora viva de um caminho espiritual oculto, acessível apenas àqueles dispostos a questionar, desapegar e mergulhar no abismo do desconhecido. Ele não veio fundar uma nova religião, ele veio acender uma centelha. Assim, Jesus, como portador de conhecimento, é aquele que se recusa a ser reduzido a um símbolo de submissão ou medo. Ele é o mestre que rompe correntes, destrói prisões mentais e guia cada alma ao encontro com o mistério eterno. O Deus que não está apenas acima, mas também dentro. Se aqueles que vos conduzem vos disserem, vede, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se vos disserem, está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Essa citação do Evangelho de Tomé, atribuído ao próprio Jesus, é um dos maiores desafios aos dogmas estabelecidos pelas instituições religiosas ao longo da história. Aqui, o mestre não aponta para um céu distante, nem para regras externas. Ele aponta para o interior do ser humano como morada do divino. Essa é a essência da mensagem gnóstica. O sagrado não está trancado em templos, nem controlado por líderes religiosos. O sagrado é uma centelha escondida dentro de cada um, esperando ser reconhecida. É um despertar. E essa visão foi considerada perigosa demais para sobreviver nos círculos oficiais do cristianismo primitivo. O Jesus gnóstico aparece como um guia que convida à descoberta interior. Não como um juiz, mas como um despertador de consciências. Ele não promete recompensas futuras em troca de obediência cega, mas propõe uma jornada de autoconhecimento, lucidez e liberdade espiritual. Nos textos tradicionais, o reino dos céus é frequentemente retratado como um local, mas aqui, o reino não é um lugar, é um estado de consciência, uma iluminação que transcende as aparências. Para os gnósticos, encontrá-lo exige uma profunda conexão com a própria alma e o rompimento com as ilusões do mundo material. Um jovem levanta a mão e pergunta, Mestre, onde está o reino de Deus? Jesus sorri e toca o peito do discípulo, respondendo, Buscai e encontrareis. Mas não procurem em torres de pedra, nem em promessas de ouro. O reino não se impõe de fora, ele floresce de dentro. Essa resposta muda tudo. Aqueles que estavam acostumados a seguir mandamentos, regras e hierarquias, agora são convidados a olhar para dentro. É uma libertação, mas também um peso, porque coloca a responsabilidade espiritual nas mãos de cada um. Sem intercessores, sem mediadores. É por isso que essa mensagem foi silenciada, porque ela empodera, porque ela convida à liberdade e porque ela revela que o maior templo de Deus é o próprio ser humano. Essa não é uma história apenas sobre o passado, é um chamado para o presente. Quantos ainda buscam fora o que já carregam dentro? Quantos ainda esperam por salvação vinda do alto, quando o céu talvez esteja mais próximo do que imaginam? O Jesus dos gnósticos nos convida a uma revolução silenciosa, a de olhar para si mesmo e reconhecer ali o reflexo do sagrado. Enquanto a noite caía sobre as colinas da Galileia, um grupo se reunia sob a tênue luz de uma fogueira. Não havia púlpitos, não havia muralhas, não havia ouro, apenas terra, céu e silêncio. Jesus, envolto em um manto claro, caminhava entre eles. Sua presença não era de ostentação, mas de essência. Ele falava pouco naquela noite, mas quando o fez, suas palavras feriram como lâmina e curaram como bálsamo. Vocês procuram Deus no templo feito por mãos humanas, mas eu lhes digo, o verdadeiro templo é invisível. A luz habita dentro de vocês. Os discípulos se entreolharam confusos. Para muitos a fé era sinônimo de estrutura, sinagogas, leis, sacrifícios e hierarquias. Jesus, porém, estava minando os alicerces dessas certezas. E quando o templo for destruído? Perguntou Tomé.
Nada será perdido se a luz estiver acesa em seu interior, respondeu o mestre. E se formos expulsos das sinagogas? Insistiu o outro. Vocês serão libertos. Naquela fala, Jesus denunciava mais do que a hipocrisia dos líderes religiosos. Ele revelava que a presença divina não podia ser contida em paredes, nem mediada por instituições. A luz, essa força viva, pulsante e transformadora, não pertencia a uma elite sacerdotal, nem era propriedade de uma escritura engessada. Era uma centelha viva no coração humano. Era o templo que caminha. Os textos gnósticos, especialmente o Evangelho de Tomé e o de Filipe, reforçam essa visão radical. Jesus não veio fundar uma nova religião, mas despertar a consciência adormecida. Ele não disse, siga a igreja, mas conheça a si mesmo. Ele não impôs dogmas, mas acendeu questionamentos. Não buscava adoradores cegos, mas despertos. A luz para ele era um estado de ser, não um rito. Essa era uma mensagem perigosa. Se Deus habita em mim, por que eu precisaria de um sacerdote como intermediário? Se a verdade está em meu espírito, por que depender de um texto filtrado por concílios e interesses políticos? Se o templo sou eu, por que construir catedrais? E então compreendemos por que esse Jesus foi silenciado. Um Jesus que diz que o reino está dentro, que a luz não precisa de templo, que a verdade é revelada a cada alma desperta. Esse Jesus ameaça tronos, desconstrói poderes, desafia estruturas que lucram com o medo. A luz sem templo não pode ser vendida, controlada ou manipulada. Ela não pertence a Roma, nem a Jerusalém, nem a nenhuma denominação atual. Ela é universal, inapagável, revolucionária, e ela começa no instante em que alguém ousa perguntar: será que o templo que busco não está, há tanto tempo, dentro de mim? Jesus olhava para seus discípulos como quem enxerga além da carne e do tempo. Suas palavras, muitas vezes, eram como sementes jogadas em solo misterioso. Ele não falava para agradar os ouvidos, mas para provocar um despertar. E por isso, muitos não o entenderam. Na tradição gnóstica, Jesus é visto como um mestre do enigma, alguém que ensinava por meio de parábolas, não apenas para simplificar verdades espirituais, mas para ocultá-las daqueles que não estavam prontos. Suas mensagens eram códigos vivos, chaves espirituais que só abririam as portas do entendimento aos que buscassem com sinceridade interior. A quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele dizia. Mas que ouvidos são esses? Aqueles que apenas escutam sons, ou os que percebem o sussurro do Espírito por trás das palavras? Os evangelhos gnósticos, como o de Tomé, revelam um Cristo que não entrega respostas fáceis. Ele desafia o discípulo a procurar dentro de si, a se desnudar das certezas e religiosidades de superfície. Um Jesus que fala em camadas cujo verdadeiro sentido está escondido no silêncio entre as frases. Em um dos lógions do Evangelho de Tomé, ele diz: quem encontrar a interpretação destas palavras não provará a morte. Essa frase soa como um enigma, mas talvez seja uma provocação divina. Só aquele que rompe com o literalismo, que vai além das aparências, poderá realmente viver. Jesus não queria seguidores cegos, mas buscadores conscientes. Por isso falava em códigos. Por isso calava-se diante dos que o queriam transformar em rei ou profeta segundo os moldes humanos. Ele veio instaurar um reino que não era deste mundo, mas que poderia ser acessado dentro do coração de quem compreendesse seus mistérios. Era como se dissesse: se eu falasse claramente, vocês me usariam como mais um símbolo religioso. Por isso, escondo a verdade em parábolas. Assim, só os despertos a encontrarão. Esse Cristo dos evangelhos gnósticos não rejeita a fé, mas a fé ingênua. Ele não nega o templo, mas convida a ser o próprio templo. Ele não é contra a religião, mas contra a domesticação de Deus. Ele fala em códigos para que o entendimento seja uma jornada pessoal. Não um dogma, mas um despertar interno. E assim ele ensinava: se disserem a vocês, de onde viestes, digam, viemos da luz, do lugar onde a luz nasceu dela mesma. Palavras que mais parecem poesia cósmica do que teologia. Mas o que isso nos revela? Talvez que o verdadeiro ensinamento de Jesus
não está nas interpretações humanas que o aprisionam em doutrinas, mas nas entrelinhas sagradas que cada alma deve decifrar. Porque esse Cristo que fala em códigos é o mesmo que nos convida a acordar do sono do mundo e lembrar de quem realmente somos. A maioria dos textos canônicos apresenta um Deus que exige obediência, impõe mandamentos e pune a desobediência com severidade. Mas nos evangelhos gnósticos, Jesus não revela um Deus que deseja submissão. Ele aponta para um Pai que liberta, um Deus que não impõe regras externas, mas que desperta o espírito adormecido dentro de cada um. Para os gnósticos, o verdadeiro Deus não era o criador do mundo material, mas uma fonte de luz, além da matéria e do tempo. O mundo físico, com suas dores, prisões e corrupções, seria a obra de um demiurgo, um ser inferior, que criou o mundo como uma armadilha. Esse conceito chocava os líderes da igreja primitiva, pois colocava em xeque a bondade absoluta do Deus Criador, descrito no Gênesis. Em textos como o Evangelho da Verdade e o Evangelho de João Apócrifo, Jesus revela que o sofrimento humano não é culpa do pecado, mas da ignorância espiritual. O erro é o véu que cobre a verdade. Aquele que se conhece está livre. Essa frase, atribuída a Cristo nos manuscritos de Nag Hammadi, ecoa como uma chave escondida. Uma libertação não pela cruz, mas pelo despertar da consciência. Essa visão transforma a figura de Jesus em um libertador da mente. Um mestre que não pede adoração, mas compreensão. Que não exige sacrifício, mas coragem de olhar para dentro. Que não promete recompensas celestiais por obediência, mas convida à gnose, ao conhecimento profundo de si mesmo e do divino interior. Não é de surpreender que essas ideias tenham sido silenciadas. Um Jesus que empodera o ser humano, que afirma que o reino de Deus está dentro de cada um, é perigoso para qualquer estrutura que queira controlar pela culpa ou pelo medo. Neste Jesus gnóstico, não há inferno criado para os que falham em seguir regras. Há apenas um convite eterno à lembrança, à recordação de quem realmente somos antes da matéria, antes da culpa, antes do esquecimento. Ele fala em parábolas, não para confundir, mas para proteger o saber dos que não estavam prontos. O Cristo gnóstico não busca construir templos ou religiões, mas acender a centelha adormecida. Sua missão não é fundar uma igreja, mas despertar um novo ser. Imagine um mestre caminhando entre os homens, olhando nos olhos daqueles que sofrem e dizendo: não és um pecador condenado, és luz que esqueceu sua origem. Essa simples afirmação contém uma revolução. Não há pecado original, há esquecimento original. E o caminho de volta não é pela penitência, mas pela lembrança. A figura de um Deus que liberta, em vez de subjugar, desafia as fundações teológicas que dominaram o Ocidente por séculos. Coloca o ser humano como coparticipante do divino, e não apenas como servo. Para os gnósticos, a salvação é um processo interno, não uma barganha espiritual. Neste último ato do capítulo, Jesus aparece não como redentor de pecados, mas como libertador de consciências. Ele caminha em silêncio, sem templos, sem coroas, sem tronos, mas em sua palavra vibra o eco de uma verdade ancestral. O reino de Deus não está em Jerusalém, nem em Roma, nem no céu. Ele está dentro de ti. Você chegou até aqui, viu um Jesus diferente. Um Jesus que ensinava com silêncio, com códigos, com parábolas que nem sempre tinham respostas, mas sempre deixavam perguntas. Viu um mestre que não exigia adoração, mas autoconhecimento. Um libertador que não erguia templos de pedra, mas acendia luzes dentro de corações. Mas agora, pare e pense. E se esse for o Jesus real? E se tudo o que aprendemos foi apenas parte da história? Durante este capítulo, caminhamos por textos esquecidos, marginalizados, ignorados, os chamados evangelhos gnósticos. E ali encontramos um Cristo que não veio impor uma religião, mas revelar um segredo sobre quem somos, sobre o que carregamos dentro de nós. Revimos 6 verdades que a história oficial apagou. Um mestre que desafiava dogmas, que não seguia regras, mas criava rupturas. Um portador de conhecimento, e não apenas de milagres.
Um proclamador do reino interior, onde não há tronos nem hierarquias, apenas consciência. Um mensageiro da luz que não dependia de templos ou líderes religiosos. Um Cristo que falava em códigos e esperava que você decifrasse. Um Deus que não queria submissão cega, mas libertação plena. Por que essa imagem foi escondida? Por que essa face de Jesus foi apagada da história? E mais, o que acontece quando alguém começa a descobrir esse outro Jesus? Talvez seja por isso que tantos textos foram queimados. Talvez seja por isso que o silêncio foi imposto. Talvez seja porque quem conhece a verdade não se deixa mais controlar. E agora, o que você fará com tudo isso? Você continua acreditando no que sempre ouviu? Ou vai buscar com os próprios olhos? Talvez Jesus nunca tenha querido criar uma religião. Talvez ele tenha vindo apenas para despertar. A voz agora está com você. Se essa mensagem falou com você, comente. Eu quero conhecer o verdadeiro Jesus. Compartilhe com alguém que precisa despertar. Deixe seu like, isso ajuda muito o canal Fé Viva a crescer. Inscreva-se no canal Fé Viva e ative as notificações para não perder o próximo capítulo. O próximo capítulo vai explodir sua mente. Você está pronto?